Primeiro, o conceito CVT é de transmissão continuamente variável, e que ela não possui, como muitos acreditam, um sistema de troca de marchas. Ou seja, por ser continuamente variável, ela não possui um certo número de marchas, porque ela varia a relação de transmissão continuamente. Existem alguns automóveis que a gente chama de simulador de marcha, no qual você vai ver lá selecionado, ou às vezes até mesmo através de scanner ou no painel do veículo, indicando que está em primeira, segunda, terceira, até 7 ou 8 marchas, quando na verdade é apenas uma simulação, porque no conceito CVT isso não existe. E para a gente entender o funcionamento do sistema, nós vamos começar aqui com essa caixa em corte, no qual na entrada de força vai o conversor de torque acoplado na transmissão. Após a entrada da transmissão de rotação para a caixa CVT, nós temos dois conjuntos de embreagens. Esses conjuntos de embreagem são responsáveis por fazer marchas à frente e marcha ré. Internamente existe um cubo com solar e satélite ou planetário e satélite, cada um dá uma nomenclatura diferente, o qual são responsáveis pela fazer a inversão de rotação da transmissão. Quando acopla-se um conjunto de embreagem, o sentido de entrada de rotação é o mesmo e aí o carro se desloca para frente. Quando engata a marcha ré, através do sistema de gerenciamento eletrônico da transmissão, atuando em válvulas moduladoras de pressão, ele desacopla um conjunto de embreagem e acopla o outro, travando o conjunto planetário e satélite, invertendo o sentido de entrada de rotação para o câmbio. Atrás nós temos um impulsor de rotação, ou uma roda fônica, como ela é popularmente conhecida, o qual vai acionar um sensor de efeito Hall, que vai informar para o módulo de gerenciamento a rotação de entrada da transmissão, que ele vai comparar com a rotação do motor para que faça a atuação do conversor de torque ou do lock-up, que seria uma transmissão de rotação direta. E como que é o princípio de funcionamento? Quando a gente fala em transmissão CVT, primeira coisa que vem à nossa mente é essa correia metálica de transmissão. Lembrando que existem veículos que não possuem a correia, mas também a CVT, como por exemplo uma transmissão de veículo elétrico. Ela não tem a correia, é uma transmissão CVT de variação contínua de velocidade. Mas não vem ao caso que nós vamos falar em específico dela, dessa em corte. Como que é o princípio de funcionamento? Eu tenho a entrada de força vinda do motor e rotação, e eu tenho aqui uma polia, tá, motora, e uma polia movida. O conceito CVT funciona da seguinte maneira: através de válvula solenoide modulada, você consegue a variação no diâmetro dessa polia em relação a essa polia. Quando você está com um veículo parado para sair da inércia, você tem no lado da entrada de força, ou seja, na polia motriz, um diâmetro pequeno, ela vai estar aberta. E na saída de força, a polia movida, nós temos ela fechada, com um diâmetro maior. Então a relação de transmissão é uma alta rotação na entrada e uma baixa rotação na saída. Devido a esse fator de transmissão de força, o que eu tenho? Uma grande força na saída e uma pequena força na entrada devido à diferença de diâmetro. À medida que o veículo vai aumentando a sua velocidade, o sistema vai modulando a válvula e variando o diâmetro das duas polias. Esta polia que está aberta, ela vai se fechando e aumentando o diâmetro dela. Essa que estava fechada, ela vai abrindo e diminuindo o diâmetro. Em determinada situação, você tem o que a gente chama de prize direta. O que seria isso? As duas polias vão estar com o mesmo diâmetro, e aí eu tenho a transmissão de rotação de entrada para a rotação de saída a mesma. Quando inverte a situação, que esta polia fechou mais e esta abriu mais, você vai ter aqui uma polia maior e aqui uma menor. A gente tem o que a gente chama de overdrive, ou seja, a rotação de saída ela vai ser maior do que a rotação de entrada, para que se consiga ganho de velocidade. Mas toda essa modulação e variação de diâmetro das polias é feita em função da velocidade do veículo, da rotação do motor e do torque fornecido pelo motor, também da sua potência. Porque eu não posso variar muito essa diferença de rotação, senão o motor não vai ter torque suficiente para arrastar o veículo. Então é tudo muito bem calculado e dimensionado de acordo com o projeto do veículo, com a motorização que está sendo utilizada. E como toda transmissão automática, ela possui um sistema de travamento e bloqueio dessa transmissão, ou o famoso parking, no qual está nesta engrenagem, nesta polia de saída que vai diretamente para o conjunto diferencial. Mecanicamente é acionado um dispositivo que aciona uma lingueta metálica que vai travar a transmissão, bloqueando
o movimento do veículo. Isso é feito através de um cabo de aço mecanicamente. Quando você libera a alavanca da posição P, aí libera novamente o movimento da transmissão. Atrás dela possui uma bomba de óleo de engrenagens, que é responsável pela lubrificação do conjunto e também de acionamento das válvulas. Um detalhe muito importante para essa transmissão é o uso do óleo adequado, porque esse óleo, além de lubrificar, não formar espuma, ele tem que ter não um redutor, mas um aditivo especial de atrito. Por quê? A correia é metálica, a polia é metálica. Então eu tenho que ter um atrito adequado para que ocorra a transmissão de força. Se eu utilizar o óleo inadequado, esse atrito será reduzido e a gente vai ter a patinação das polias. E se tiver a patinação da polia, tem um aumento de temperatura, consequentemente, um excesso de temperatura danifica a correia e as polias, aí o veículo começa a perder força. É o mesmo sintoma de patinação de embreagem, só que aí é uma patinação metal com metal e não material de atrito com metal. Então, a manutenção dessa transmissão ela é extremamente simples, mas o maior cuidado que nós temos que ter é justamente com a qualidade e a composição do óleo. Então, na substituição do óleo, não é qualquer óleo ATF que eu posso colocar, mesmo sendo uma transmissão automática. Eu tenho que verificar se ele atende à especificação do fabricante com relação aos componentes que ajudam no atrito dessa correia. Pessoal, aqui nós temos o controle da transmissão. Nós estávamos com a alavanca na posição P. Quando o motorista seleciona a mudança de marchas através da alavanca seletora, aqui dentro nós temos um trilho que corre acionado mecanicamente, acionando, enviando sinais através dos sensores aqui presentes para a unidade de gerenciamento da transmissão, que neste caso ela é externa à transmissão, não é acoplada a ela. E a unidade de gerenciamento vai pilotar esse conjunto de válvulas hidráulicas, o qual vai fazer a seleção de marcha à frente, marcha atrás e também a variação no diâmetro das polias de transmissão, para que ocorra a simulação de mudança de marchas e o aumento ou diminuição da velocidade. De acordo com a seleção, D de drive à frente, R, N ou a reduzida, que vai fazer o que? Na reduzida, reduz a transmissão para que você tenha mais força do que velocidade. Por exemplo, você está numa rua muito íngreme, numa subida, o qual não pode elevar muito a rotação de saída da transmissão, ele vai controlar a variação das polias para que você tenha uma transmissão de força mais adequada para a inclinação do terreno. Mas isso não é feito automaticamente, quem tem que fazer isso é o motorista através da seleção na alavanca de marchas.